Paz e graça. Hoje o tema do nosso devocional será vida em comunidade. Nós já estamos há alguns meses praticando medidas de distanciamento social com restrições de culto e de reunião. É importante nós analisarmos os riscos desse distanciamento para a igreja, o risco dos irmãos estarem distantes uns dos outros. Eu gostaria de começar lendo Romanos 12:5, que nos diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muito se diz que o cristão é a igreja, mas o que a Bíblia nos diz é que o cristão, na verdade, é um membro do corpo de Cristo e que o corpo de Cristo é a igreja. Então, o cristão ele é um membro da igreja. E o membro de um corpo não subsiste sem o corpo. Se nós cortarmos nosso dedo fora, ele irá apodrecer, ele irá se degradar e não irá ter nenhuma funcionalidade fora do nosso corpo. Assim, o cristão deve estar ligado à igreja. Em Hebreus 10:25, a primeira parte, nós lemos de forma mais explícita, em que o autor dos Hebreus escreve: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E admoestar significa repreender, instruir, corrigir. Essa é uma parte fundamental da igreja, que os irmãos estejam ensinando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, repreendendo uns aos outros. No Salmo 1, versículo 1, nós vemos sobre o risco de estarmos separados, em que o salmista escreve: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, o homem é um ser social, é um ser que socializa naturalmente com os outros. E se ele não estiver andando segundo o conselho dos justos, ele estará andando segundo o conselho dos ímpios. Se ele não se detiver no caminho dos justos, ele vai se deter no caminho dos pecadores. E se ele não se assentar na roda com os justos, se assentará na roda dos escarnecedores. Então, se a igreja se desfragmentar, os membros da igreja, os cristãos, irão sofrer, irão padecer por falta da comunhão, por falta do ensino, por falta da repreensão, por falta da correção. E uma história que ilustra a importância da correção, a importância do conselho entre os cristãos, entre o povo de Deus, é a história de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão e quando Salomão morreu, ele assumiu o reinado. E a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 10 que Salomão, no fim do seu reinado, tinha oprimido muito o povo. Salomão tinha colocado muitos impostos, tinha trazido muito sofrimento. E quando Roboão assumiu, o povo chegou a ele e fez o seguinte pedido: teu pai fez duro o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então Roboão ele ficou pensativo acerca disso. Ele questionou aos anciãos, aos homens sábios, o que ele deveria fazer. E esses homens disseram: faz o que o povo te pediu, alivia, reduz impostos, alivia o peso sobre a população, que eles irão te servir de bom grado, eles serão gratos a ti. Depois de fazer esse questionamento aos sábios, aos anciãos, ele foi até os jovens, até os seus amigos imaturos, ainda sem experiência, e eles disseram o seguinte: você vai dizer ao povo, você vai amedrontá-los, você vai dizer: eu vou ser pior do que o meu pai. Se ele os castigou com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Ele fez ele colocou medo no povo. E o que foi que aconteceu? O povo se revoltou com ele, o povo foi atrás dele e ele caiu, seu reinado acabou. Então o conselho
é muito importante, mas o conselho deve vir de pessoas sábias, de pessoas justas e não dos ímpios. É importante então que nós temos pessoas justas ao nosso lado para nos aconselharem, para nos repreenderem. É importante que a igreja esteja unida, que uns estejam aconselhando os outros, repreendendo, fazendo da forma que o Senhor nos orientou. Senão, cada membro da igreja irá sofrer por causa disso.